Sejam todos bem-vindos ao Vitalcast, mais uma iniciativa da Vital Treinamentos, com seus podcasts. Estamos aqui no DNA do Empreendedor. Lembrando para você que ainda não conhece o programa, o DNA do Empreendedor traz pessoas que são empreendedoras para contar um pouco a sua história, as dificuldades, as sacadas que tiveram, estratégias, para servir aqui de inspiração, servir de lição para você que quer empreender ou já está empreendendo. Hoje num podcast muito especial, porque eu estou aqui com meu colega, que eu tenho um carinho enorme, há pouco estava elogiando ele, não vou elogiar demais, senão ele já fica se achando, fica cheinho. Mais cheinho. Mas ele tem essa característica de ao mesmo tempo ter um excelente bom humor, mas conseguir sempre falar verdades muito profundas. Nosso franqueado na cidade de Venâncio Aires, seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar junto aqui nesse programa sensacional, DNA do Empreendedor da Vital. E o Fábio trouxe um casal sensacional, pelo pouco que a gente já conversou antes, já estou bastante curioso e encantado com eles. Vou deixar para te apresentar eles, já que tu conhece melhor, hein? Conheço um pouquinho já, a gente teve o privilégio já de conviver, estamos convivendo já agora mais de ano já, né, treinando essa empresa sensacional. Eu costumo dizer e já te agradecer. Deixa eu um pouquinho aqui. Já te agradeci em alguns momentos, e quero agradecer de novo por ter me permitido fazer parte da família da Vital, porque fazer parte da família da Vital também me proporcionou conhecer pessoas extraordinárias, com histórias absurdamente gigantes no que diz respeito a nos ensinar algo. E foi isso que vocês trouxeram quando vocês me deram esse voto de confiança, de trazer toda a equipe para a gente treinar. Isso mostra o quanto essas duas pessoas aqui são de um coração absurdamente grande, com uma vontade gigante de crescer, que fazem tudo para dar certo, estão dando certo, mas justamente porque eles têm um coração muito bom e pensam no lado humano das pessoas, que é o meu querido Ayrton e a querida Márcia. Sejam muito bem-vindos ao Vitalcast. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rafa. Obrigado. Satisfação nossa tá aí, né? Participar desse momento aí, DNA Empreendedor. E a gente tá muito feliz, né, Márcia, por estar aí. Boa tarde. E poder, de alguma forma, dar algum esclarecimento ou alguma ajuda para quem está do outro lado, né? E escutar a nossa história e, de repente, buscar uma inspiração, um conhecimento para seguir sua carreira e ser um empreendedor. É isso aí. E tu, Marcinha? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo? Obrigada tudo pelo ótimo. convite. De estar bem feliz aqui de poder contribuir um pouco, contando um pouco da nossa história de superação, de persistência e a história... a história das nossas lojas, no caso. E já aproveitando a deixa da Márcia, a grande maioria das pessoas da região já conhece, mas situando você que não conhece, nós estamos falando de uma rede, que é a rede BAD. Falei certo, BAD? Uhum. O BAD é um sobrenome, né? BAD é sobrenome. E BAD é alemão? Alemão. Alemão. Sabe o significado, não? Não, nunca procurei esse significado, vai que eu me assusto, né? Perguntei para um entendido, Miller, o que ele disse? Mula. Eu tive uma decepção tão grande com o meu. E hoje são 5 lojas, né? Exatamente, hoje são 5 lojas, nós temos 4 lojas em Venâncio e temos uma loja em Arroio do Meio. Venâncio, na realidade, são 6 lojas, né? Uma, nós tinha a BAD Sports, que até pouco tempo estava em prédio separado, e a gente trouxe ela junto à loja BAD Centro para ter um espaço mais amplo, um espaço maior, né? Que hoje nós estamos com 749 metros quadrados de loja. Opa, quase um shopping, hein? É um shopping, né? Que engloba a loja BAD e a BAD Sports, porque o nosso cliente estava pedindo isso, né? Ele estava querendo encontrar tudo num lugar só. E ele reclamava muito. Tem que comprar aqui, depois tem que comprar. E queria pagar num lugar e queria comprar no outro. Então, o que nós vamos fazer? Como a gente tinha disponibilidade de espaço, né? Tava eu e a Márcia e as filhas conversando. Vamos fazer tudo numa loja só. Diminui custos, diminui tempo. Então, com isso, a gente trouxe a BAD Sports para dentro da loja BAD, fazendo disso uma loja só.
e deu Atendendo o desejo certo. do público, né? Atendendo o desejo do público também. E como disse, reduziu, olha, enquanto nossos custos, né? Diminui aluguel, diminui luz, água, telefone, número de funcionários, e além de facilitar para o nosso cliente encontrar tudo num lugar só. Poxa, que bela estratégia. Falei com as minhas filhas e a Márcia. Vocês tomam decisões em conjunto lá? Curiosidade, assim que surgiu. Sim, a gente tem a diretoria, a gente fez a sucessão familiar, e aí é tudo decidido entre nós 4, daí eu e o Ayrton e as 2 filhas. Já temos um bom tema para discutir mais tarde, que é sucessão familiar, né? Um tema que deixa muita gente, eu ia dizer de cabelo em pé, mas resolvi não dizer, não sei porquê, né? Eu vou dizer uma coisa, assim, a sucessão familiar sempre foi uma das grandes preocupações minhas, tá? Acredito. Porque eu já fui presidente da Cassiva, já faço parte de presidência de alguns clubes, e o que eu mais noto, assim, ó, no geral, em termos de empreendedorismo, é quando os filhos assumem, eles não estão preparados para assumir o comércio. Por quê? Ou porque o pai ou a mãe não largaram para eles, tá? Ou porque eles não se interessaram em fazer a sucessão. Ou porque existia um atrito entre os dois e não dava certo de forma alguma. Que foi o que aconteceu com nós. Eu vou contar um pouquinho da história, depois a gente vai lá para trás. Tá, né? bom, vamos lá. O que eu procurei? A sucessão familiar. Eu conversando com a Márcia, tá? A gente contratou uma profissional do Sebrae para organizar a nossa sucessão familiar. Beleza. Tá? Porque é difícil você organizar sozinho, porque geralmente existem atritos. Tá? Sim. E foi onde é que entrou a Vital depois dessa sucessão familiar que melhorou a nossa vida assim em 100%. Tá? Ouve o que ele está dizendo, senhor. Ouve o que está dizendo. Então o que aconteceu? Nós fizemos essa sucessão familiar, foi antes da pandemia ainda, porque eu estava querendo já me aposentar, estava querendo acalmar um pouco, a Márcia a mesma coisa, e a gente queria preparar os filhos para a nossa sucessão. Tá? Contratamos essa profissional do Sebrae. Tá? Ela ajudou em muito, organizou toda a nossa sucessão familiar, mas nós tínhamos um grande problema na nossa empresa. Tá? O lado de cada mesa e o lado de lá da mesa. Já viu, né? Já pode ver o que dava quando a gente fazia as reuniões. Tá? No final da reunião, a discussão era garantida. Sim. Né? Aí fazer o quê? Nós temos que melhorar isso. Aí a Márcia veio, né, com uma sugestão um dia que alguém falou com ela de fazer um curso de um treinamento para nós melhorar essa relação. E ela veio com a tal da Vital, né? Tal da Vital. E apareceu o Fábio na nossa empresa, né, Fábio? Né? Explicou, esclareceu tudo, como é que poderia ser, de que maneira seria feito. Então vamos lá, vamos. Deram um voto de confiança. Demos um voto de confiança para o Fábio. Foi primeiro toda a parte da família, tá? Eu fui por último, né? Porque eu quis mais colher realmente se era válido ou não era válido, mas eu posso dizer uma coisa. A primeira que fez o curso Fui eu. Foi você, né, Márcia? A mudança da Márcia foi tão grande, né, que eu já dei vontade de fazer o curso logo. Olha só. Aí veio a Micaela, mas a Micaela, então, a mudança... Micaela é a filha. Mais nova. A mais nova. A mudança dela, então, foi surpreendente. Eu digo assim, ó, todo o nosso curso, tá? Isso não é para puxar saco nem nada, que não é meu estilo. Que nós pagamos, para todos nós, valeu o investimento só no que a Micaela mudou. Como pessoa, né? Como conversar com as pessoas. Ela ficou uma pessoa mais solta, mais livre, mais feliz, mais alegre. Deixar claro que a Mica já era um ser humano extraordinário, né? Sim, sim. Ela era quietinha. Era quietinha, era calada. Então, o que a Vital trouxe para nós hoje? Ela trouxe, eu acho que, o sucesso da empresa hoje. Por que nós conseguimos hoje sentar numa mesa, conversar. O lado de lá está sendo mais tolerável, mais calmo, e o lado de cada mesa, né, mais tolerável e mais calmo. Então a gente conseguiu juntar tudo isso, graças a Vital, tá? Reforço isso aí. Quantas vezes for preciso, né? Graças a Vital, que todos nós fizemos esse curso. E hoje a gente senta numa mesa, né, Márcia? E conversa. Inteligência emocional, autocontrole. Contrato emocional, contrato de cooperação. Tudo. Tudo a Márcia usa mais os termos técnicos, eu acho que ela fala até mais bonito que eu. Mas então a gente trouxe tudo isso hoje para nossa mesa de reuniões,
tá? E a gente hoje das reuniões está saindo feliz, tá? Está saindo feliz, está saindo light. E outra, o que acontece com isso? Bons resultados que se refletem no financeiro, né? Porque além da nossa alegria de ter nossas empresas, né, Márcia? Além da gente ser feliz dentro da nossa empresa, o dinheiro faz parte de qualquer negócio, né? É o objetivo, né? E com isso a gente está colhendo muito resultado, bons resultados, e assim, ó, já pensando em expansão, a empresa está crescendo por conta própria, né? Então vai chegar num nível daqui a 2, 3 anos, né, Márcio, que ela vai estabilizar, e a partir daí, com essa sucessão familiar que fizemos, com essa diretoria que a gente tem na loja hoje, com o conhecimento que a gente conseguiu, né, através desse curso que a gente fez, com certeza eu acredito que vai ser fácil de conduzir a nossa empresa. Olha, a Márcia falar, né, Márcia? Não falo demais. Não, a gente está unindo a nossa experiência com a inovação dos jovens, né? No caso, o meu jeito também trabalha junto. Então, eles vêm com muita tecnologia, muita rede social, Giver, é um mundo à parte. Só né? que daí tem algumas dificuldades que acontecem no caminho que eles não enfrentaram ainda. Então, a gente tem essa experiência que a gente já enfrentou. Então, unindo essas duas coisas, a gente está num crescimento muito bom. Eu tenho que pensar algo aqui, e isso tem que ficar claro, porque assim, né? Vocês estão falando desse sucesso de vocês, desse momento novo e dessa alegria de estar em harmonia, mas isso aconteceu graças a vocês estarem dispostos. Porque um sucesso financeiro vocês já tinham alcançado, né? Já estavam no mercado, já estavam consolidados. E normalmente, algumas pessoas, pelo menos, diante do sucesso financeiro, se bloqueiam, né? Acho que o seu sucesso financeiro já legitimou e já são sábios que chegam. Mas vocês, mesmo com o sucesso financeiro, vocês tiveram humildade de buscar novos conhecimentos. Se deram o direito de vir para dentro de uma sala, pelo menos experimentar, ver se valia a pena ou não. Então, eu admiro muitas pessoas que, diante do seu sucesso, não se cegam, continuam atentos a querer aprender mais. Então, claro, deram mérito para a Vital e para o trabalho sensacional que eu sei que o Fábio faz lá, mas boa parte do mérito é de vocês. Sem dúvida nenhuma. Né? Sim, Parabéns a vocês, assim, de coração mesmo, gente. A gente tem que aprender sempre. A vida é um eterno aprendizado, né? Sempre. E esse desafio familiar, isso está como o Ayrton bem mencionou, está em todas as empresas, principalmente em empresas familiares vai estar esse desafio. Né? Porque por trás da pouca idade, né, das filhas, tem muitas ideias, muita energia. Por trás da idade dos pais, tem muita experiência, porque está ali a intensidade de prática que vocês já colocaram. E vocês estão conseguindo fazer as duas coisas andarem junto. Por mais desafiador que seja eventualmente, se vocês não estivessem fazendo isso, vocês não estariam crescendo. E não estariam dando certo como estão dando certo. Desafios sempre vão existir, mas a sucessão é isso, as duas coisas caminham junto, e vocês estão fazendo isso muito bem. A gente tenta fazer da melhor forma possível, né, Márcio? E depois que a gente continuar conversando, né, a nossa carreira ela teve muitos fracassos, né? Teve muitos perrengues no caminho que a gente enfrentou, muitas dificuldades mesmo, né? Mas o sucesso hoje, né, como se diz, o pessoal não vê as pedras que a gente né, enfrentou no caminho. Pessoal, botaram as lojas lá tão bem, Mas a gente... Normalmente assim, né? Quando o cara tá carregando pedra, ninguém vê, mas experimenta sentar pra tu ver. Mas experimenta sentar. Vai pegando a deixa e vamos começar do início, então. Conta um pouquinho como é que foi a origem de vocês, são natural de Venâncio, como é que foi a infância, Bom, até chegar na empresa. Eu nasci em Criciúmal, mas me criei em Venâncio Aires. Lá no interior de Venâncio, lá nos morros de Venâncio, lá na linha Madalena, na Vila Teodoro. E eu acho que desde o tempo de piá, isso eu contei nesse nosso curso da Vital aí, ó, eu sempre fui sonhador. Eu, dentro de mim, né, eu até os 7 anos eu falava só alemão. Não sabia nem dizer o bom dia em português. Né? Foi pra escola sem saber falar. Fui pra escola porque a mãe me carregou, né? A mãe me carregava a metade do caminho nas costas porque eu não queria ir pra escola de medo, né? Imagina, era uma nova... Né? Mas depois que as primeiras letras começaram a fluir, o meu interesse sempre foi grande. Eu sempre fui muito bom em história, matemática, principalmente a matemática, né?
Eu gostava de história e geografia, para conhecer um pouco mais o mundo. E parece que isso sempre estava dentro de mim, entendeu? Desde de piazinho. Só aflorou ali. Só aflorou, porque, olha, eu me lembro do pai, né? Eu contei essa história esses dias ainda. Primeira época que surgiu o tal do avião. Sim. Né? Passava aqueles aviões a jato lá em cima e eu perguntava pro meu pai o que é aquilo lá, né? E o pai dizia, aquilo lá é um avião, né, que carrega as pessoas. Mas como é que ele é? Ah, mas se aquilo carrega pessoas, eu também quero entrar lá. Mas isso com Alguém quer dar uma volta. com 8, 9 anos de idade. Aí surgiu numa época o tal do rádio, né? Não tinha rádio ainda. Aí o pai trouxe o primeiro rádio, não tinha TV. Poxa. Trouxe o primeiro rádio, né? Aí descobrimos o tal do rádio. E ali já deu as reportagens do tal do Sputnik, que era o primeiro satélite russo que foi lançado no espaço. O pai, né, o pai só tinha a 4ª série, mas ele, né, ele gostava dessa parte de estudo, ele gostava de inovação, ele era músico. Tinha curiosidade. Ele tinha curiosidade e ele é músico, né? Como ele era um bom músico em termos de partitura, então automaticamente ele gostava de procurar conhecimento. E ele mostrava, né? O tal do Sputnik é um satélite que passa de noite. Então, de noite, assim, 8, 9 da noite, eu deitava no potreiro e para cima, esperando aquele Sputnik passar. E entre estrelados era fácil de ver. Entre 8 e 9 horas da noite ele passava. Poxa. Sim, mas não fazia nem ideia do que é aquilo lá, né? O que era. Era uma estrela, a princípio era uma estrela cadente, mais brilhante. E ficava, né, no pátio da noite, tudo, até a mãe xingar e botar nós para dentro de casa para dormir. Mas um dia eu vou ver como é que é esse negócio. Eu acho que daí surge, né, o espírito empreendedor. Eu sei que busca pelo novo, né? Busca pelo novo, saber como é que aquilo lá. O pai levou uma vez nós ali quando foi inaugurado o campo de aviação em Venâncio Aires, tinha essa apresentação de avião. Cara, mas aquilo lá foi o máximo, né? Ver aquele pessoal voar, fazer manobra com aqueles aviões. Mas um dia eu quero voar, um dia eu vou ter um troço desse para mim, né? E aí acho que foi ali, né? Que isso aflora, acho, dentro da pessoa, né? Acho que da própria origem que a gente tem já, né? De fazer coisas diferentes, de fazer algo novo. E foi seguindo. E aí já fui... Mas dá pra ver que tu não tinha uma mente bloqueada, né? Tipo, isso não é pra mim, sou um pobre coitado aqui do interior. Tinha uma sede, eu quero também. O pobre coitado, isso pra mim nunca existiu. Não. Por ir pro colégio, nem saber falar uma palavra em português e nós não ter dinheiro, muitas vezes nem para pagar um ônibus para ir pra cidade, isso pra mim nunca existiu, entendeu? Eu acho que eu sempre quis buscar, né? E sabendo que eu poderia chegar em algum lugar. Tá? E busquei, né? De Venâncio vim para Bento, tirei técnico em agricultura, tá? Sou formado em técnico em agricultura pela Escola Agrotécnica Federal de Bento, sem nunca ter saído de Venâncio. Eu fui para lá, me inscrever, fiz o concurso. Primeira cidade que saiu foi para Bento. Foi para Bento. Naquela estrada velha que tinha ainda, levava ônibus acho quase um dia para chegar lá e mais um tanto a pé. E tirei o técnico em agricultura, voltei, aí passou o tempo da malandragem também, né? Até conhecer essa pessoa maravilhosa, a dona Márcia, né? Aí eu casei e a gente formou a família e aí começou os empreendimentos, né? Empreendimento nosso, nós estivemos na praia, né, Márcia? Que fomos bem, né? E voltamos sem nada. Quebramos na praia, voltamos sem nada, né? Deu tudo errado, pegamos um ano de El Ninho. Cara, foi terrível. Era 6 dias de chuva e 1 dia de sol. Meu Deus, que praia era? Era praia de Cidreira, né? Tanto que eu só voltei uma vez pra lá, uma vez até hoje, né? Ficou com trauma da praia. Fui uma vez lá pra curar o trauma mesmo, né? Mas foi difícil, né, Márcia? Foi muito difícil. Eu também, no caso, eu vim de uma família humilde, pobre, eram agregados, né? Venâncio também, Márcia. Venâncio no interior. Só que eles me deram a vantagem de poder estudar. Eles me deixavam em casa de manhã estudando, de tarde eu ia pro colégio. Eu cuidava da minha irmã, mas eles não me obrigavam a trabalhar para ter esse tempo do estudo. Né? E eu sempre ia muito bem também em todas as matérias. Eu passava matemática, sempre era primeiro. Só que
eu sofria muito naquela época, hoje seria bullying, né? Naquela época, porque as amigas tinham os grupos, porque ela é pobre, porque é filha de agregado, e aquilo eu sempre disse, não, eu vou sair de casa e eu vou ajudar meus pais. Nunca imaginei chegar onde eu tô, mas eu sempre, a primeira coisa que eu pensava assim, eu vou trabalhar, eu imaginava quanto que eu ia ganhar trabalhando de empregada e estudando, né? Mas eu ajudava, a primeira coisa que eu pensava, não, vou botar a luz elétrica para o pai e a mãe, vou botar a geladeira, porque não TVs, não tinha nada disso, a gente olhava a TV nos vizinhos. Não tinha nem luz elétrica naquela Nem época? luz elétrica, era lampião, banho de bacia. Mas os teus pais, de certa maneira, tiveram a percepção de priorizar o estudo para ti, sim, né? eles Tinha essa consciência, né? Sim. Tanto que daí quando eu formei em Deodoro com 15 anos, eu vim para a cidade, e daí fui estudar eu trabalhava de manhã. No primeiro eu trabalhava de dia, eu estudava de manhã e trabalhava de tarde e de noite, que daí eu cuidava de crianças. Aí depois eu mudei para outro lugar, e aí eu trabalhava de dia e estudava de noite, né? Daí eu cheguei a fazer até o segundo ano a metade do segundo ano do segundo grau. E daí eu estava no emprego, perdi o emprego, porque as casas eram muito chiques, essas coisas, e eu não sabia fazer comida. Comida chique. Comida chique, limpar as coisas assim. Que loucura. E aí foi que eu saí do emprego e fui morar com a Ayrton. Vocês se conheceram por ali? Já se conheciam? Nós já se conhecia, eu conheci ele desde os 5 anos, né? Não! Eu cuidava ele de andando de moto pra ele. Ah, é? Conta melhor. É que essa história. É a época da malandragem que ele falou, né? Na época ele tinha cabelo ainda. Tinha cabelo ainda. E eu tenho 10 anos a mais que ela, né? Ah. Essa é a diferença, né? Ele chegava no lugar tomando conta, ele e o amigo dele, então. Sim, ele tem uma energia, né? A gente vê na fala, ele chega meio tomando conta Ele mesmo. tomando né? conta do lugar, né? E daí eu demorei 2 meses com a minha sogra e o Ayrton foi trabalhar na fumageira. E aí em janeiro, então nós morando com a minha sogra, a gente ia pro Paraguai comprar e revender no interior, a gente andava Começaram trabalhando com importação. E aí a gente mesmo, como o pai não tinha condições, né? Então a minha sogra eles deram a carne, né, e o resto eu e o Ed fizemos o dinheiro para fazer o casamento. A gente casou, daí um dia depois de eu completar 17 anos. Carnearam o quê? Um boi? Porco? Os dois, acho. Os dois, foi um boizinho e um Mas então porquinho. foi uma festa grande. Não, a festa foi boa, né? Mas foi só, né? Mas o resto foi tudo Tudo. E aí eu fiz 17 num dia e casei no outro. 17 anos. Aí a gente veio para a cidade. E aí eu fui trabalhar junto na fumageira onde eu trabalhava, na Brasfumo. E aí a gente trabalhava de segunda a sexta, e sexta da noite pegava o ônibus e ia para o Paraguai. Aí trazia a mercadoria, voltava domingo, ia vender. Já vendia para os colegas na fumageira? Domingo a gente ia para o interior, no lugar que a gente conhecia, e depois lá na firma a gente estacionava o Gol lá, e aí naquela época a gente podia sair para fora ainda, e a gente vendia assim tudo. Golzinho, PX, 2 carburador. Só para se incomodar. Mas naquela época vendia roupa também já, Marcelo? Não, eram mais brinquedos. Eletrônico, o Paraguai era forte nisso. Tudo que... Era o a mais, né? Eu acho que já dentro da gente já vinha aquilo lá, entendeu? A gente trabalhava de funcionário, mas no final de semana, para tu conseguir algo a mais, a gente ia lá e buscava algumas coisinhas lá e já revendia de novo. E aí com isso, com esse bazar, a gente abriu uma loja no centro com sociedade. Essa foi a primeira loja. Não era uma loja, era um pontinho pequeno, né? E aí apareceu, era com o Zé Barbeiro até na época. E aí a gente botou um freezer de sorvete lá junto, tudo para conseguir pagar as contas, né? E para dar mais Mas continuaram na fumageira? Sim. Você acha que aquela estratégia aqui dá certo e aqui eu vou arriscar? Não, o Ayrton continuou, eu saí. Eu saí. O Ayrton ficou para dar segurança e tu... E aí foi com essa a gente vender sorvete, a gente comprou a máquina de sorvete. E aí que surgiu a ideia de botar uma sorveteria na praia de sociedade. Daí foi
O Herto comentou que a gente foi para Cidreira e que daí dali a gente... Ah, entendi. Mas- Aí o sorvete sofre mais ainda com dia de chuva na praia. Só para vocês terem uma ideia, tá? Marca de sorvete, quando a gente fala hoje, marca de sorvete, é aquela maquininha, né, que tu aperta. Cara, naquela época, marca de sorvete era com 400 litros de álcool. Álcool? Álcool. É É aquelas motor, marcas de sorvete, álcool? ela dobra o tamanho. Não, álcool para não congelar. Ah, sim, porque o Vai álcool não dentro, congela. e ela era com a serpentina aquela, né? Ia 400 litros de álcool na volta daquela máquina de sorvete. Aquele álcool era congelado para fazer o sorvete dentro, ou o picolé. Uma máquina do dobro o tamanho quase dessa mesa aqui, ó. 10 homens para carregar. Aí tu imagina. E tu levou isso pro litoral. Levei pro litoral. Levei pro litoral. Queria empreender, né? Queria... Vou lavar a baia agora no verão, é agora. E pegamos o ano de linho. Cara, eu cheguei a chorar alguma vez na praia lá. De tristeza, né? Que tava lá, né? Já a Márcia, E tu tava de férias ou tinha saído? Não, ele saiu da fumageira. daí eu saí da fumageira porque já achava que já tava pronto para seguir nosso caminho. Uhum. Primeiro peitaço forte. Primeiro peitaço forte e arrebentou. Ixi. Arrebentou. Aí o Herto vendia pão, começou a trabalhar numa padaria lá e eu cuidava da sorveteria. Só que a gente estava numa rua lateral, então a gente não tinha experiência, né? Então dali a gente voltou sem nada, voltou no cheque especial. E daí fomos pro Grã-Pará. Conseguimos, né, Márcia? Alugar um boteco no Grã-Pará, que é um boteco antigo que tinha nome e tudo. Grã-Pará é uma região? Um bairro de Venâncio. Bairro de Venâncio, Fomos lá e compramos, só para completar a Márcia, né? 6 kg de farinha, 6 kg de açúcar, 6 kg de feijão, 6 pacotes de erva para montar o boteco e 12 litros de cachaça. A cachaça foi um pouco mais. E aí eu segui trabalhando e a Márcia cuidando lá do boteco. Legítimo boteco do interior mesmo. O Herto ia pro Paraguai ou pro Uruguai. Eu voltei pro Paraguai de novo, né? Até de Fuca ele ia pro Uruguai. E nesse meio tempo, então, a gente, mesmo estando ali, eu cuidava, era bar, era caixa de bocha. Eu me lembro até que naquela época a gente vendeu a máquina de sorvete e aí eu perdi o cheque e aquela era a época... Perdeu o cheque da máquina. Eu escondi. Época de inflação. Era a época da inflação, aí desvalorizou um monte. Mas aí... Mas conseguiu achar o cheque depois? Achamos depois. Mas daí tinha perdido metade, quase o valor. Acho que 1/3 do valor ainda. Mais ou menos. E daí o Herto viajava e eu ficava cuidando. E nisso, aí numa hora de um dia lá, sentamos, vamos ter um filho. No primeiro mês já engravidei de primeira. Uia. E aí grávida cuidando do boteco. Eu acho que a gravidez não foi tão difícil porque tava não dava tempo, né, Márcia? Não, tava na barriga e tipo, eu cuidava junto e o Herto viajava direto, né? E eu sozinha lá. Mas isso com um bar vai até 2, 3 horas da madrugada. Só que eu achei, a parte mais difícil que eu achei foi depois que a Lunara nasceu. Eu dava de mamar e daí enquanto eu dava de mamar, largava ela e ia lá servir um copo de trago, voltava. 2 horas da manhã tava mais lá ou menos dormindo. assim. Isso. Essa foi uma parte que eu achei bem difícil como mãe, né? De deixar ela dormindo e eu não tinha com quem deixar, no caso. Né? Deixava ela ficava junto, aí mamava e era bem corrido porque tu não tinha nem de noite o tempo, tinha agora eu vou tirar um tempo para ela, não dava, né? Porque daí era direto assim da manhã até de noite. E até que um dia o Herto veio e disse, sei lá, eu aluguei um ponto na cidade, vamos para lá. O Ayrton era o cara das loucuras. Vamos fazer tal coisa. Vamos. E eu era do apoio, bora lá, vamos lá. Aí nós alugamos um ponto comercial um pouco acima de onde a gente está hoje, né? Que daí a gente colocou mini mercado lá também. Aí deixou de ser tão boteco, foi mais pro mercado. Pro mini mercado já. Isso. Já não servia a dose. Aí o Herto continuava com indo pro Paraguai. Aí também começou com fruteira, ia buscar batatinha, inventava de tudo, né? Só pra ter uma ideia, fui eu, um colega meu. Conta a história da batata aí. Vamos buscar uma carga de batatinha, cara. Pode contar tranquilo essa história? Vamos buscar uma carga de batatinha na Argentina, cara.
Imagina, mas eu não sei, cara. Hoje, eu jamais faria isso hoje, dessa forma, entendeu? Mas a Márcia estava tranquila, né? Agora ela que estava garantindo o dinheiro já, né? Sim. E eu indo para aventura. Fui buscar uma carga de batatinha na Argentina. Chegamos lá em Tal da Uruguaiana, atravessamos, compramos uma batatinha do outro lado, coisa mais linda do mundo aquela batatinha, cara, tá? E os caras, não, nós atravessamos para vocês tudo, já arruma o caminhão do outro lado, chegamos do outro lado, contratamos o caminhão e aquela batatinha não vinha, cara. Será que perdemos todo o dinheiro? E mais 20 caixas de maçã, né? 20 caixas de maçã. Sem experiência nenhuma, entendeu? Daqui a pouco foi 9 e pouco da noite, começou a vir saco de batata, cara. E saco de batata, encheram o caminhão. Veio um a um, né? Foram trazendo aquele saco de batata assim nas costas lá, encheram o caminhão e conseguimos o tal do caminhão, né? Mas era um motorista velho, cara. Rapaz do céu, pensa num cara que dormia de hora em hora. Cara, eu e meu colega ali tivemos que manter ele acordado a viagem inteira, rapaz, até Venâncio. Aí quando descarregamos na batatinha aqui, os caras passaram os cachorros em nós. Acho que quase metade da batatinha era podre. Não! Sim. Eu e o Pils lá do Grão-Pará. Aí fomos lá, separamos toda aquela batatinha, vendemos, tá? Vendemos tudo, deu um lucro. Aí eu não me dei conta, né, que aquelas 20 caixas de maçã precisavam uma câmara fria. Ixi. Tá? Fomos alugar uma câmara fria e fomos vendendo devagar, aquela maçã tudo em caixa. Deu assim, ó, deu para ganhar um dinheirinho. Tá, deu para ganhar um dinheirinho. Mas nunca mais também. Mas nunca mais vou buscar batatinha na Argentina. E só para completar, antes disso, no tempo que eu morava lá no interior, né, eu fui buscar uma carga de um ano que a geada matou todas as ramas de aipim. Na região ali da serra ali, ó. Eu fui buscar uma carga de rama de aipim lá no Paraná. Vixe, no Paraná, uma carga de rama de aipim. Aquela deu dinheiro. Né? Eu e o Romário Chula fomos com o caminhão dele e fomos buscar uma carga de rama de aipim no Paraná. Voltamos, vendemos tudo e ganhamos dinheiro. Então, assim, ó, é muita coisa. E olha, em Venâncio que nós estávamos ali agora, né, Márcia? O que eu vendia? Vendia melancia, comprava carguinha de melancia, botava na minha firuinozinho, saía vendendo no interior. Vendi melancia, tivemos floricultura, depois nós trocamos de Não, a lugar, floricultura né? foi depois. Aí acho que agora tu pode contar a parte do... Mas quando eu era pequeno ainda, né, quando o pai tinha uma pequeno, o pai era aventureiro também. Queria ganhar dinheiro. Nós tínhamos uns frangos lá, que ganhávamos frango, eu botava na bicicleta, levava para a vila para vender, tá? Levava para a vila para vender frango. Nós tínhamos um bananal, no muro para baixo, colhia banana, botava na bicicleta, ia para a vila vender. Aquilo foi uma das coisas que, assim, que me machucou bastante, porque o pessoal ficava gozando, né? Chamava de galinheiro, chamava de pá, cara, vender galinha, né? Que tu vai lá? Eu gozava, entendeu? Fizava uma gozação. Digo, não, mas tá bom. Mas um dia eu vou dar a volta por cima. Eu penso, assim, pelo pouco que eu já ouvi das pessoas, que se o cara não vence essa coisa do medo do que os outros vão falar, se não tem forte valor, ele não vai pra frente. Não vai, né? Mas eu fui lá, vendi as galinhas, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho mais que todo mundo junto, né? Entendeu? Mas foi no meu bem dali. No meu caso coisa, também, né? Aí só completando... Casamos certinho, né? Aí só completando, eu cheguei, então, depois que eu saí de casa, depois de casada, que a gente começou a ter um dinheiro, a primeira coisa que a gente fez, a gente colocou a luz elétrica pro pai e pra mãe, a geladeira, a TV, chuveiro, então foi uma das coisas que eu tinha prometido, que sempre que eu prometo, eu faço de tudo, eu cumpro, faço de tudo para fazer. Então, isso eu dei para eles. E aí, ainda complementando, agora que eu me lembrei, quando estava no Grão-Pará ainda, um dia antes da Lunária nascer, o Hort tinha comprado 2 semanas a carga de fumo. Daí eu tive que surtir fumo. E no domingo eu surti fumo, na segunda a Lunária nasceu. Vixe. Então, foi mais uma parte, assim, então a gente tentou de tudo, né? Então, acho que agora tu pode contar a parte que o Delavi te ofereceu a sala lá. Dali onde é que nós tínhamos nosso mini mercado, eu já tinha um terreno lá no outro bairro que a gente queria construir. Aí veio, eu sempre digo que foi um padrinho para mim, tá? Gosto de citar o nome das pessoas, porque elas são importantes na nossa vida. Foi o Nelson Delavi, ele tinha construtora, e ele ofereceu uma esquina para nós lá, onde é que a gente está instalado hoje, né? Estamos até hoje lá. E ele disse que aquilo lá tinha que ser meu.
porque ele diz assim, eu conheço tu, eu sei o quanto tu trabalha, eu conheço teu pai, eu sei o quanto eles trabalham lá no interior, isso aqui tu tem que comprar e montar o teu negócio aqui. Nelson, eu não tenho dinheiro? Não, mas tu me paga por mês. Eu Poxa. conheço teu pai, da importância, né? Sim. Eu sempre digo para essa gurizada nova, tudo, de você ser uma pessoa séria. Você pode quebrar, pode fazer o que quiser, Não tem pode tombar, integridade. mas a confiança, cara, o caráter tem que existir, entendeu? É o segredo, eu acho que muitas vezes do sucesso, que muitas vezes, e no caminho também, na marcha que nós trilhamos aí depois, muitas vezes as pessoas deram crédito para nós porque enxergavam, acho que nos olhos, que a gente era de confiança. E o Nelson deu essa confiança para nós. Vendeu aquela esquina para mim, eu dei um terreno e uma moto que eu tinha recém tirado do consórcio. Dei para ele, essa moto foi para Mato Grosso, esse papel tem o meu nome até hoje, não consegui tirar mais. Não achei mais o comprador. Mas a história da moto é bem legal. A história da moto também é legal, porque as coisas têm que dar certo também, né? Pô, aí o Nelson disse, não, eu aceito o teu terreno e a moto, né? Era uma... Ele não aceitaria a moto. Ele não aceitaria. Eu aceito tua moto, mas se o cara que traz madeira para mim do Mato Grosso aceitar a moto. Mas ele aceitava, porque ele levava as motos pro Mato Grosso, sem documentação nenhuma, vendia lá pro interiorzão e deu. Puta merda. Mas como é que eu vou achar esse cara? Ele foi para Lajado, vai encostar numa serraria no caminho, né? Eu me esqueci do nome agora, que é de uma ex-amiga minha, lá do interior, a Cel. Né? E ele vai encostar lá, vai ver, vai oferecer a madeira lá, porque eu não comprei, eu não precisava. Né? Mas se ele aceitar a moto, pode descarregar a parte da madeira para mim aqui. Cara, eu tinha que fazer revisão da moto. Eu tirando um consórcio aqui em Lajado, né? Eu tinha que fazer revisão da moto. Vamos fazer revisão da moto. Liguei para cá, posso fazer revisão? Sim. Vim de moto para Lajado. Não é que o cara tava encostado para entrar naquela serraria? Não, tá brincando. Não, é exatamente isso. Encostei a moto na frente, pedi para ele parar. O senhor é fulano de tal? Sim. O Nelson me falou que o senhor ia aceitar minha moto aqui para levar para o Mato Grosso. Se ele ia ficar em troca de madeira. Não. Aceita a moto. Quanto tu quer nela? Tanto. Tá bom. Eu vou chegar na serraria, que não tinha telefone na época, não tinha, e vou ligar para ele e entrega a madeira para ele lá. Pronto. Fechou o brick na hora, assim, cara, foi muito fácil. Então, a sorte tem que existir, entendeu? Tem que ser persistente? Tem que ser persistente, mas a sorte tem que... Eu sempre tive muita sorte na minha vida, né? E aí, essa moto entrou, aí nós compramos aquele local, aí eu construí uma parte de baixo, reformamos... Acho que só, Nelson, Ayrton, o microfone um pouquinho para frente. E construí uma parte de cima da casa, o Nelson financiou tudo para nós. Eu tinha anos para pagar, mas eu paguei em bem menos tempo, tá? E hoje nós temos uma casa lá eu acho que junto com o terreno do lado que eu comprei ali, tem toda a loja embaixo, nossa casa em cima, um apartamentão, mais o da minha filha, construiu um apartamento para ela, deve estar em torno aí de quase 1.000 metros quadrados. Ali no caso... É a nossa matriz, que foi onde é que a gente começou, que daí, pouquinho antes disso, entre quando a gente transferiu para o mini mercado para lá, ali nós tivemos floricultura, que não deu certo, porque as flores não foi dado água. Quando voltei, que eu passei de importador, eu passei a representante comercial. Tá? Melhorou o nome, pelo menos. Melhorou o nome, né? Eu peguei uma representação na época era Softbone, uma firma de Santa Catarina. Em questão de meio ano eu já abracei passei pelo cara, né? Azar, né? Mas era amigo meu, mas ele não andava muito. Eu já peguei a representação toda para o estado do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. Em 1 ano e meio, 2 anos, eu já tinha todo o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina com 5 a 6 prepostos meu. Poxa. E ali eu ganhei dinheiro. Né? Ali deu, porque a comissão era boa, era alta. Depois passou para a SADEF, passou para... E esse dinheiro tu foi colocando na construção, no pagamento. Ali fomos girando, entendeu? E a Márcia, enquanto isso, estava ali. Eu cuidava da floricultura não deu certo, a gente tinha um mini mercado. Só que daí o Ayrton viajava a semana inteira, então chegava domingo, ele não queria que abrisse, né? Então não queria que eu trabalhasse no domingo. Sim, tinha que namorar de vez em quando, né? E o mini mercado, então, em bairro só funciona, né, sábado e domingo. Aí foi que o Ayrton começou a trabalhar com a SADEF e eles começaram
Aí eu engravidei da Segunda? Micaela. Quando tu voltou, tava vendido no mercado, né? Não, logo não. Não? É que daí eu botei a gente tinha um mini mercado. E daí a Sadef tinha peças em Teu só, Márcio, um pouquinho mais perto, Tá. teu. Aí tinha peças com falha, que o Horto começou a pegar da Sadef e a gente começou a vender junto ali, por quilo. Roupa, no caso, né? Roupa daí. Isso. E aí eu comecei a gostar desse ramo, que era diferente, porque assim, o pão, uma coisa assim, tu tinha que pagar o pão, as coisas, tudo leite todo dia à vista e vender Ah, fiado, no caso, né? E aí era E era confecção, perecível, não estraga. isso, E daí eu comecei a gostar desse lado e eu comecei a viajar para Santa Catarina para pegar roupa junto, para colocar outras marcas, mas nós começamos a vender por quilo. Aí, só que aquele quilo era com peças com falha, então isso hoje em dia seriam peças de R$ 5, R$ 10 no caso, né? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês vendiam roupa por quilo. A Vendemos gente hoje. vende hoje ainda nosso ponto forte. Por quilo? Por quilo. É. Nunca tinha Em ouvido. vez de vender picanha, nós vendemos Uau, roupa por quilo. que Sim, tal? daí eu viajei, aí eu comecei a botar roupa junto. Então eu viajei até os 8 meses de gravidez, o Horto foi junto, ia para Santa Catarina. E aí foi crescendo, a gente foi indo. Lembro Costuma que vender bem, né? eu me lembro assim que a gente tinha só uma funcionária e eu enjoada assim, chegava dias assim que eu batia no balcão, mas era tanta gente que a gente não vencia. Aí a Micaela nasceu. E 45 dias depois, eu já fui para Santa Catarina de novo e fui buscando roupa, e aí era uma parte menor, né? Então, no dia 1º, que daí quando fiz o curso com o Fábio, que eu contei que foi minha conquista, acho que foi a virada de chave. 1º de abril, não é o dia da mentira, mas foi de 2001, no caso, a gente então inaugurou a loja como confecção. A gente vendeu o mercado um pouco antes já, né? Um ano antes, e a gente inaugurou a loja como confecção, né? Já com o nome que tem hoje. Não, era Era comercial comercial Vade, porque os comércios, os mercados Sim. em geral era comercial, né? Sim. E o mercado foi vendido quando ela viajou para Santa Catarina, tá? Eu sei que no domingo eu já tinha a casa a 2 pisos. E o domingo de manhã, cara, cuidando da gurizada, né? Elas eram pequenininhas, a Márcia tinha que ir lá viajar. E como falou, né? O bairro é bastante fiado vender, né? Cara, um dia de manhã, assim, acho que era umas 11 e pouco, calorão. E o cara me devia, né? Aham. E ele foi no vizinho, rapaz, e passou com meia dúzia de cerveja. Ah! Cara, aquilo me subiu o sangue. Eu não vou sustentar, né? Quando a Márcia voltou, eu tinha vendido no mercado na segunda-feira, né, Márcia? Vendi o mercado, não, vamos trabalhar só com o ramo de confecção, tá? E foi, né, Márcia? Foi assim, ó. Como ela estava gostando desse ramo na parte de confecção, ela se Te deu um alívio ou te É. deu um susto na hora? tá vendo no mercado, acho que tu gostou, né? Não, eu gostei porque eu não Cara, tava vou dizer uma mais coisa, ela gostando sempre foi muito. parceira em tudo que eu fiz de... Isso é que eu ia dizer Meio agora. monte Essa, até a hoje, história de vocês ela é recheada dessas aventuras, né? Mas ao mesmo tempo que ela tá recheada de aventura, ela tá recheada de parceria, né? Porque sempre. Mas também me foi- corrigiu muitas vezes, né? Eu sempre digo, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Geralmente a mulher é maior que o homem, né? Então muitas vezes ela me corrigiu. Muitas vezes o caminho estava indo pro caminho errado, Isso, né? pois isso que É. é a parceria do casal. é. Por isso que dá certo, sabe? Porque casais inteligentes enriquecem junto, né? É. Crescem junto, tem essa A gente vontade hoje, de falar. claro, né? Hoje a gente toma remédio para ansiedade, para estresse, tudo, né? Acho que é difícil não tomar, né? Mas pelo tudo que a gente passou, entendeu? Mas tudo eu digo valeu a pena, né? Tudo valeu a pena. Segue o... Porque nós poderíamos ter parado, eu tendo no mercado ali, mini mercado, o lucro que dava ali, mais o que o Horto ganhava, podia ter Já sossegado. Podia ter dizer assim, sossegado, não precisava ter fazer mais, né? Mas não, a gente queria mais. Então, depois disso, comecei a viajar para São Paulo também. Acho que quando a Micaela tinha um ano, mais ou menos. Aí a minha irmã trabalhava comigo, me ajudou muito. Tenho que agradecer a ela também, porque quando a Micaela nasceu, a mulher que me ajudava saiu. E me deixou na mão. Eu voltei para casa sozinha, não tinha ninguém para me ajudar. E aí ela não veio trabalhar e o Horto demitiu ela na segunda-feira. E aí tava eu com o neném pequeno lá, sozinha.
E aí não tinha mais onde buscar, quem buscar, daí veio a minha irmã para ajudar, então ela que me ajudou, cuidou da Micaela e cuidou da casa, e mais tarde depois ela foi para a loja, até trabalhou 13 anos com nós. Aí um dia, como tinha muito movimento, e o bairro, que a cidade era um lado da cidade, eu via que muita gente atravessava a cidade. E abriu, daí tinha o Shopping Via Sul lá, e um dia eu e o Arthur fomos lá olhar, gostamos do lugar, tinha movimento, tinha cara, vamos alugar uma sala aqui. Aí a gente foi, alugou a sala e começamos Foi a segunda loja. Começamos com o pé direito, mas ali foi 3 etapas. Foi a primeira sala, que era um pouquinho... Quantos metros quadrados em casa? Em torno de 80 metros quadrados. E aí, isso era um movimento, era pilha de roupa, assim, era uma loucura. E aí a gente viu que já não dava, daí já fomos, não sei se é ali... Daí eu comprei a primeira sala, aluguei a segunda. Isso, daí a gente tirou a parede, fomos para a segunda, e mais tarde a gente comprou a terceira. Então já são 3 salas lá. Não tem 4, você não tinha comprado a quarta. Porque já falta espaço, que a gente tem a loja em cima também, né? De calçado, o calçado e o masculino em cima. Aí depois, no segundo piso. Aí depois disso, nós poderíamos ter uma loja no centro, né? Aí o Alexandre ofereceu, fomos lá, eu me apaixonei pela loja, toda ela montada, a antiga da Arlene. Loja bonita. Aonde? Qual a área do centro da Vila Para baixo, um pouco para baixo, onde nós estamos. Tá, não era na esquina, né? Na esquina ali. Isso. E ali também foi outra, só foi, andou, e porque a gente falou do quilo, né? O quilo é o que chama, que fez nós crescer, porque é um saldo que na época do início Sabe que me deu uma vontade lá só para ver como é que é. Não, o pessoal adora comprar quilo, cara. E o preço é bom. O que acontece no quilo? Tá? Só para completar. O quilo, por exemplo, a empresa, ela produz agora, por exemplo, elas estão parando agora, elas estão produzindo verão. Tá. Chega outubro, novembro, elas venderam o que elas tinham que vender e sobra aquele saldo. O que a empresa vai fazer com aquele saldo? Então a gente praticamente compra adiantado, um ano adiantado. Isso tem mais lojas, tá? Que compram o quilo, mas eles vendem por peça, daí, tá? Para ter mais rentabilidade. Mas nós, como é bairro, nós temos que ter um atrativo, né? Então a gente optou pelo quilo e vender por quilo com uma margem menor para ter a rotatividade e um giro maior. Ideia da Márcia Bate. Então o que acontece com esse quilo? A empresa sobrou, por exemplo, de toda a coleção dela, 1 tonelada, 2 toneladas, 10 toneladas. Ela tem que colocar isso para alguém, né? Porque ela trabalha com pedido. Sim. Ou que nem agora, em abril, por aí, eles já entregaram todo o inverno. Do ano que vem. Já entregaram, a empresa já entregou o inverno através dos pedidos. Mas sobrou algumas toneladas que eles produziram adiantado e não tem mais colocação, porque ninguém mais vai pedir. Então a gente compra esse quilo, praticamente ele é a preço de custo. Para a empresa que produz é importante, porque ela satisfaz e gira dinheiro, e para nós compramos a um preço bem em conta. Muito em conta, entendeu? A gente bota uma margem razoável em cima, que é onde é que tem que ter o chamarisco, né? Sim. E vendemos em quilo. Tá? Compra em quilo e vende em quilo. Todas as lojas de vocês têm a venda aquilo? Todas têm a venda aquilo. Todas elas. O diferencial é o que... E no início era peças com falha, agora não é mais, né? Então, eu agora já comprei 3.000 toneladas. 3 toneladas, 3.000 toneladas. 3 toneladas para o próximo inverno. Não, o verão já está sendo aberto. O próximo inverno já está em casa. Então, sempre é comprado de um ano para o outro, né? Curiosidade, eu vou lá na loja de vocês, eu sei o quilo da roupa e tipo a carne, o quilo da picanha é tanto, da costela é tanto. Isso. Lá é um preço só. É um preço só. Tu colocou em cima, sai o preço daquela peça de roupa. Uma camisetinha, tu paga 15 pila. O preço que eu vou pagar esse ano para o fornecedor para a coleção atual é o que eu vendo. Então fica bem atrativo, fica metade do preço. Entendi. Metade do preço que na loja normal que a gente venderia comprando a preço. Uma coisa normal. Que fica clara sobre o empreender é que você sempre estiver disposto a trabalhar, né? Você está assistindo e tem o sonho de botar o negócio para trabalhar menos, repense um pouco. Isso foi uma das coisas, inclusive, que quando os dois vieram para dentro de sala, tanto a Márcia primeiro, depois o Ayrton, a gente conversava e falava a respeito disso, né? Não, trabalhar faz parte, não tem como vocês parar ou zerar a tua operação lá dentro, vocês vão sair da operação. Isso é impossível hoje.
mas trabalhar menos, os dois chegaram à conclusão que precisa puxar o freio um pouco, até para botar as meninas para trabalhar mais, né? E é o que elas já estão fazendo, né? Mas é como a experiência de vocês ali ainda faz muita diferença no negócio, vocês diminuíram um pouco a velocidade, mas continuam trabalhando. Mas foi aí que entrou a sucessão familiar, né? Eu acho super importante. E foi aí que entrou a Vital, né? Para a gente conseguir trabalhar um pouco menos também, né? É importante, mas como a Márcia falou, foi a terceira loja, né, Márcia? Sim. Aí foi, para resumir, foi a quarta loja. Foi a Gressler aí, né? Foi a Gressler. Aí foi aí comprou a Lunara. De esporte. Aí a Lunara queria seguir o próprio caminho dela. Por quê? A gente em família não dava muito certo. O quê? É a mais velha. A mais Ela velha. trabalhou, começou com 13 anos, ela cuidou, quando a gente comprou a loja em Aroí do Meio, ela vinha todos os dias para Aroí do Meio e cuidava. Primeiro a gente Com deixou 13 ela cuidando. anos. A gente deixou ela. Não, ela começou começou com com vocês. 13 anos, ela começou a cuidar da loja do centro. A gente deixou ela meio que responsável, fazia caixa, fazia tudo. E depois que ela teve os 18, que a gente abriu a loja em Aroí do Meio, ela vinha todo dia, ia e voltava. E daí ia para a faculdade. Então, tudo que elas têm, elas aprenderam trabalhando. Dia a dia. E elas sabem que nada vem de graça, que tudo tu tem que trabalhar e ter. E eu, no caso de trabalhar, agora eu aprendi a delegar mais, mas eu fazia tudo, vitrine, vou pro depósito, se tiver que botar preço, eu boto preço. Trabalho é o que eu tô reduzindo porque acho que tá na hora de reduzir, tô delegando mais, mas eu te fazia de tudo, desde a compra até a única parte que eu nunca fiz e não sou muito de fazer é o financeiro, na parte burocrática, mas de resto... Isso eu gosto de fazer. Aí o resto eu Desde faço... pequeno era bom em matemática. Faço tudo, E a organização, às vezes os guris dizem, e onde é que eu vou colocar isso? Eu vou lá, eu tenho uma facilidade, 1, 2, 3, eu fiz o espaço, que nem eu disse, Aroí do Meio ali, vou lá, dou uma arrumada e já quando vejo já tá tudo ajeitado, tem uma facilidade de organização. E gosto, se eu estiver estressada, crochê, essas coisas eu nem pensar. Eu desço na loja, arrumo umas prateleiras, em 2 horas passo estresse, subo e tô... O Ayrton já sabe. Ih, a Márcia está estressada. As roupas... Fico olhando TV. Tá fazendo uma vitrine porque ela está estressada. E legal que a gente percebe 2 tipos de personalidade diferente e comum ao mesmo tempo, né? Nós temos o Ayrton mais enérgico, né? A Márcia mais branda, assim, mas os dois com muita raça, né? Muita pegada firme, assim. Bacana demais, tanto que tava ali, né? Amamentando e trabalhando. Daí botamos, né, Márcia? A Lunara, como diz... Isso para quem... empreendedor, né? Ela tem um sangue empreendedor, mas como toda família, isso qualquer um que trabalha em família sabe a dificuldade que é administrar uma empresa onde trabalha junto mulher, né, a esposa e os filhos. A Lunara, eu acho que para não brigar tanto, discutir tanto, porque a Márcia, nós sempre discutimos muito, né, Márcia, em termos de negócio. De negócio, tá? É um objetivo Nunca comum, teve briga de amor, Crescer. mas em termos de discussão de negócio sempre foi muito. Eu acho que ela queria montar o próprio negócio dela. Eu queria voar. Montou a Bad Sports, que deu muito, muito, muito certo em Venâncio. Comprou uma empresa em andamento, né? Compramos ela Do Betinho. e em questão de 2 anos, mais ou menos, nós triplicamos o tamanho dela, tá? Bom, vamos crescer mais. Viemos com a Sport para Lajado. Não demos certo, tá? Lajado não deu certo, talvez o local errado, devia ter tido um pouco mais de persistência. Nós analisamos depois, sabemos o que a gente fez de errado, tá? E para tu te sintonizar, tu crescer numa outra cidade, é mais difícil, né? Como nós comentamos antes, né? Venâncio, Santa Cruz, Lajado, são cidades mais fechadas, entendeu? A gente não teve sucesso. Fechamos. Estrategicamente, penso no futuro, talvez tentar Lajado de novo? Sim, com certeza. Fechamos. Voltamos para Venâncio. Foi difícil essa decisão? Eu acho o seguinte, quando não dá certo, tu recua, né? Eu pergunto porque o que acontece? Muita gente que está empreendendo, o erro vai ficando grande. Eu aprendi o seguinte, ó. Quando erram, muitas vezes eles eu aprendi o seguinte. de recuar, né? Não, eu aprendi o seguinte, ó. Quando tu tá... Porque eu acho que de tudo que fizemos na nossa vida, né? Quando não dá certo, cara, não persiste muito.
Claro, Persistir sim. persistir sim. mas não persistir no erro. Consulta pessoas especializadas, consulta pessoas que conhecem o ramo, entendeu? Mas se 4, 5 te aconselhar, cara, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, insera. Porque senão tu vai dar muro em ponta de faca. Aí se persiste é teimosia. Persistência é uma coisa, teimosia é muito diferente, entendeu? Então a gente recuou, voltou para Venâncio de novo. Depois, né, foi para Arroio do Meio, né? Colocamos a loja em Arroio do Meio, comprei uma loja em andamento também. Arroio do Meio foi antes da Body Sports. Antes da Body Sports, com muito sucesso, tá? Muito sucesso. A gente já inovou, já botou casa de festa, a Lunara já botou restaurante, então ela tem uma bagagem bastante grande. E a última agora foi que a gente conseguiu, por exemplo, como a gente tinha um espaço disponível, tá? Na loja Bad. Um pouquinho antes. Posso? Pode. Antes, então, quando ela tinha a loja de esporte, a Lunara, ela quis abrir uma sapataria. E aí ela quis ir pro lado da moda, porque sempre o filho que acho que sabe, eles querem ir para um outro lado, eles gostam do que a gente faz. Ter uma certa autoria. Isso aqui é meu, não é só dos velhos. Começar do zero. Só que assim, o Bad era conhecido como preço. Então o pessoal teve muita procura no início, mas como era daí marcas, coisas de preço maior, assustou o público. Assustou e não, daí tipo, o nome não condizia com o público, né? Aliás, o público, né? O nome Bad ali que tinha era preço, qualidade, preço, isso aí. Não era marca, né? E aí não fechou. Não fechou. Aí, quer dizer, fechou. Aí depois que ela te colocou a loja lá, daí a gente tinha a loja da esquina lá. E daí começou a ter muito cupim nas prateleiras e coisa assim, nós vamos ter que mudar. E eu dizia, eu quero para uma loja maior, daí o Ayrton queria reformar, daí a gente ficou. Daí o Ayrton tava concordando e foi indo, até que o Ayrton um dia foi no. Por isso que eu digo que às vezes as coisas caem na mão da gente. O Ayrton foi no cardiologista e o Ayrton não tava concordando na saída ali, então aí eu já tinha concordado. Não tava concordando, mas tava moendo na cabeça, né? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Por coincidência, a sala era do cardiologista. Não! Uma sala enorme. Aí o Ayrton foi lá, então o Ayrton disse, eu acho que eu achei a sala. Aí nós fomos olhar, é uma sala enorme, né? É como disse, uma sala aí de 749 metros quadrados, mais depósito de quase 300 metros no fundo. Bah. Mais o mezanino em cima, que é todo o escritório, né? Aí, perfeita. Sim. Perfeito. Daí a gente colocou a loja ali, em setembro. Isso de que ano, mais ou menos? Faz uns 6 anos, acho. Tá. Aí a gente colocou ela ali, não, foi antes da pandemia. Foi 2021. 2021. Não, da pandemia 2019, 2018. Não, foi 2019. Foi antes. Aí 2020 foi que na área da em janeiro ela fechou. Dessa sapataria não deu certo. E aí, como a gente tinha espaço, a gente trouxe a sapataria para junto das nossas lojas daí, daquela loja do centro. Então foi a primeira loja que a gente colocou a sapataria. Calçado. Aí dia 8, me lembro bem certinho que dia 8 de março ia ser a inauguração, estava tudo certo. E aí com a pandemia a gente não pôde inaugurar, a gente começou e aí logo tivemos que... Sofreram com a pandemia ou conseguiram ter vantagem? Eu acho que a gente sofreu muito com a pandemia, né? Na época eu trabalhei muito pelo funcionamento do comércio, que eu sempre entendi assim, ó. Na época tu era presidente da Cassiva? Eu era presidente da Cassiva, então eu trabalhei muito para o comércio de Venâncio se manter aberto. E em termos de pandemia, eu sempre entendi o seguinte, pandemia teve desde tempo de... né? Desde que a Terra existe, teve pandemias. Sim. E a população sempre ela sobreviveu, é só ler um pouquinho, estudar um pouquinho, entendeu? Teve várias pandemias. E o vírus, eu sou formado em agricultura, mas vírus, do jeito que eles falavam que esse vírus sobrevivia, não é impossível, entendeu? Eu não acreditava nisso, tá? Então eu trabalhei muito, me incomodei muito, me estressei muito, né? Em Venâncio. E levantar essa bandeira naquela época era... botar a cara para tomar paulada. O único que te apoiava, na realidade, era o empresário. O empresário, nem todos, né? Que o resto, nós vamos morrer, vamos deixar fechado. Entendeu? Foi muito difícil.
Foi uma época que eu sofri muito, né? Aumentou muito o meu nível de estresse e tal, tudo. Mas deu certo, né? A prefeitura de Venâncio, ela apoiou bastante e a gente conseguiu, né? Manter o comércio aberto. Para manter o que temos, foi vendido terreno, foi feito empréstimos, né? Que tá se pagando até hoje. Foi pego recursos para manter o que tem, né? Até certo ponto também, né? Sim, então. Se a pandemia tivesse continuado naquela época mais 30, 60 dias sem abrir o comércio, com toda certeza teria fechado uma loja ou duas para manter as outras, né? Que eu não vou gastar tudo que eu tenho, né? Como diz, Sim. teimosia é uma coisa, Persistência. persistência é outra, né? Mas deu o acaso de as portas começarem a abrir e a gente conseguir, né, Márcia? Mas nós fizemos de tudo. Nós, dentro da loja, o que foi de possível, atendemos de porta fechada, atendemos com um banco na porta, atendemos levando mercadoria em casa, atendemos cobrando o fundo da loja, porque na frente a fiscalização estava cuidando para não atender. Entendeu? O pessoal queria, tem uns que queriam comprar, porque eles queriam gastar, né? Já estavam cansados. Então a gente atendia pelos fundos da loja. Cara, o que foi possível fazer junto com os nossos funcionários, que foi uma parceria, que nem tu fala sempre, né? Eu fiz a parceria com meus funcionários. Ou nos fechamos junto, Ou nós sobrevivemos ou juntos. sobrevivemos junto. Eu não vou demitir ninguém, tá? E sobrevivemos junto, né? Porque elas foram guerreiras. Elas levavam mercadoria para casa, levavam mercadoria no cliente, iam lá cobrar tudo. E isso como foi feito. faz para ter uma equipe assim, guerreira, que pega junto? Eu acho que Valorizar. valorizar, ter respeito, tá? Eu entro dentro da minha loja, eu abraço qualquer funcionária minha, eu brinco, tá? E ela sabe que eu tô tratando elas que nem irmã, mas claro que tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Eu trato elas com muito, muito, muito respeito, né? Eu adoro minhas funcionárias. Sempre gostei disso e é isso que eu tento passar para minhas filhas, né? E para o meu gênero que estão assumindo. Respeita quem trabalha contigo. Tudo é um ciclo, né? Todo mundo trabalha 4, 5 anos, 3 anos e acaba trocando. Mas tem que ser isso aí, né, Márcia? Tem que ter. O que a gente cuida toda. Primeira coisa antes de abrir uma loja de manhã é ver. Claro que a gente não abre mais agora, né? Mas no contexto geral, assim, é ver como a equipe tá, o bem-estar da equipe, ver se tem alguma coisa que não tá certo e aquilo reflete lá no cliente, né? Então a gente tenta, a primeira coisa, manter a equipe unida, tem que ser tudo um time que joga junto, porque se tiver uma que tá puxando pro outro lado, já não dá certo. Então eu sou muito amiga delas, acho que a mulher é mais ainda, eu trabalho junto com elas, elas não podem falar assim, ai, a Barça manda fazer as coisas. Não, se eu tiver que ir no depósito pegar a caixa, eu vou. Se tiver que organizar, eu vou. Se tiver que sentar no chão para dobrar roupa, Lidera pelo exemplo. pelo exemplo. Então, elas jamais vão dizer assim, ai, eu não vou fazer isso. Elas vão pensar, mas a Márcia está fazendo, nós vamos fazer junto. Então, acho que essa união. Os aniversários são festejados com elas. A festa de final de ano é festejada com elas, tá? Porque se não fosse elas, né, Márcia, automaticamente eu também não teria dinheiro, né? Eu preciso delas para trabalhar. Desculpa interromper, mas eu tive a grata satisfação de treinar todas, né? Então eu vi a gratidão que todas elas têm. Pelo que vocês já fizeram, pelas oportunidades. Porque eu me lembro que quando a gente combinou, por assim dizer, né, de a gente treinar toda a equipe, vocês sempre deixaram muito claro. A gente quer, claro, que os resultados fiquem ainda melhores, mas a gente quer presentear essas gurias com algo que realmente elas possam levar para a vida delas. Uhum. Porque a nossa missão enquanto Vital é isso. Gerar resultado, mas que além desse resultado, que esse resultado vale a pena, porque só vale a pena quando tu consegue compartilhar com as pessoas que são importantes, né? E é por isso que tá dando certo também, é por isso que elas vieram e em cada oportunidade que elas tinham de falar dentro de sala, a gratidão que elas têm por vocês é absurdo. Eu acho que nem vocês fazem ideia o quanto essas meninas que estão lá dentro, elas têm gratidão por vocês. De verdade, eu acho que vocês não fazem ideia o quanto o trabalho que vocês fizeram e estão fazendo ainda repercute não só com elas, mas na família delas. A gente também é bem acessível. A gente é bem acessível a elas, né? Esse é o papel do líder que vai mais longe do que ele imagina, né? Quando tu tem uma liderança que te inspira, e o exemplo faz isso, o exemplo. Tu acaba acreditando mais num mundo melhor.
Tu acaba acreditando mais nos valores, no senso de justiça, e tu acaba levando esse bem-estar pro teu meio, né? Tu leva pro teu filho, tu leva pro teu marido, tu leva contigo. E a gente ajuda muito a comunidade também, né? Então, elas veem isso aí, tudo que a gente faz, né? E muitas vezes, né, se elas não têm condições de ajudar, mas através da empresa elas estão ajudando, né? Isso também para muitas faz a diferença. Eu acho que isso é o coroar de tudo que vocês já fizeram. Tu como rotariano, a Márcia como presidente da Casa da Amizade, que faz um trabalho sensacional ajudando as crianças mais carentes a buscar, se aperfeiçoar. Isso já é o transbordo. Isso já é o transbordo daquilo que já deu certo. Chegou o momento de extravasar, né? E vocês estão fazendo isso. Elas sempre me ajudam, né? Quando estou eu lá vendendo pastelada, bingo, elas estão sempre juntas, elas entraram e acho que nem o Arthur falou, acho que o curso também foi mais uma... Eu achei que de repente alguém ia desistir, mas ninguém desistiu. Todas as nossas gerentes fizeram o curso completo, né? Sim. Tá? Todas elas fizeram o curso completo. Essa é a principal receita do sucesso, aí, ó. Não precisa. Antes você não estava falando o que se faz para atingir isso. Cara, eu não me lembro a quantidades de palestras que eu já assisti, tá? De quantidade de cursos, né? Que eu fiz, né? Desde o tempo que eu estudava, para aprimorar conhecimento e para ter ideias. Ou quando leio um livro, até um noticiário, né? Tem gente que só consegue ver a coisa ruim, né? Sim. Tu tem que aprender alguma coisa com aquilo, entendeu? E a grande diferença, volto a falar de novo agora, né? Que nós tínhamos o problema quando a empresa é familiar, que grande parte das empresas são familiares, é o convívio na família e administrar a empresa, né? Foi onde é que entramos com a associação familiar e foi onde é que entrou a Vital, né? Volto a dizer, a vida inteira isso aí, entendeu? Foi onde é que entrou a Vital para a gente sentar numa mesa, né, Márcia? A tolerância do lado de lá e a tolerância do lado de cá. E aí o sucesso, acho que... E a nossa alegria hoje, né? Já vamos ser vô agora, e eu acho que eu já estou com vontade já de fazer novos investimentos, né? Por quê? Porque da maneira como a gente está trabalhando hoje, está começando a sobrar tempo, né? Que cada um tem a sua função dentro da empresa. Vital tá atrás de franqueados, aí, com esses penteados assim, melhor. Né? Cada um tem sua função dentro da empresa, e antes todo mundo fazia tudo e mandava. Hoje não, né? Hoje está bem organizado, tá light, entendeu? No caso, o Rodrigo, como eu já ele faz o financeiro, o Arthur cuida da parte... de LH, com as gurias, e cuida do financeiro junto também. E daí eu e as minhas filhas fizemos as compras. A minha filha mais velha vai para São Paulo comigo. A gente tem um... E mas aí essa carreta para vocês de lá, que o volume é gigante, hein? A gente atende muito... Às vezes vem meio caminhão cheio. A gente atende bastante representante também. Aí as compras em São Paulo também são puxadas, a gente sai meia-noite e volta às 4 horas da tarde, então são 14 horas de compra por 2 dias, né? É bem puxado, mas quando a gente gosta de fazer, nada é difícil, né? Nem vi a hora passar, provavelmente. Eu viajava de início junto, mas eu parei, né? Porque justamente como cansa muito, dá bastante estresse, né? Mas a gente também discutia muito, né? Então tu tem que achar a solução também, né? Olha aí, então, olha eu fico em casa, né? Que quando a Márcia tá voltando, automaticamente eu tô descansado, né? Então é uma estratégia, né? Sim. Foi da ideia da Márcia também, de eu não viajar mais. Porque os dois se esgotavam demais, entendeu? É muito esgotamento, porque tu carrega dinheiro, tu leva cartão, sujeita assalto, etc e tal, tudo, né? Não é fácil. E a gente voltava, né, Márcia, num cansaço, às vezes volta 10 da noite de avião, pega o carro, volta para casa, chega, né? Moído. Então, impressionante como essas estratégias garantem uma convivência mais saudável, né? Sim, aí só na continuação ali das funções, e aí a Micaela faz junto os pedidos, só que ela estuda no Univates, ela está se formando esse ano em fisioterapia. A mais nova. A mais nova, só que ao mesmo tempo que ela estava estudando, a gente achou que ela teria que ter uma função e já ser líder daquela função para ela já aprender, depois cuidar se ela um dia colocar a clínica, né? Então ela ficou encarregada então no marketing e tá dando muito certo. O marketing é uma das partes mais fortes da nossa loja, que
a gente tem 2 pessoas só na principal trabalhando, uma só para tirar foto, outra só para responder, e não vence, quer dizer, tem a Vanessa agora, são 3 agora, só para o marketing de uma loja e mais uma que ajuda em todas as lojas. Então, eu acho que as redes sociais hoje em dia são... Conseguiram fazer essa adaptação, né? Isso eu acho que um pouco Para veio... muitos é difícil, né? Isso é que eu acho que veio de bom da pandemia também, porque eu tinha muita dificuldade de fazer as gurias compartilhar, de postar, assim, e com a pandemia elas começaram, se adaptaram a isso e elas continuam fazendo até hoje. Então, as nossas, como a gente tem 60 funcionários, se cada uma compartilhar 20 publicações por dia, isso dá 1.200 por dia, e isso vira quase uma live, porque todo dia, se tu for olhar atrás do balcão, tem centenas de sacolas guardadas que o pessoal reserva para... Isso acho que também é um diferencial que veio com a inovação das filhas e do genro também, né? E a parte do giver também, que é muito importante, que chama as pessoas, que é um pós-venda. Isso é um segredo, hein? Não, mas é um pós... O segredo é conseguir fazer os 60 compartilhar. Como tem gente que sofre com isso, né? Que o pessoal não se enganja com o lugar que eles estão trabalhando. Outra coisa que eu vejo também muito importante, quando eu começo a falar, falo demais. O Fábio sabe, né? O seguinte, o Prolabore, tá? Eu vejo muitas empresas indo mal porque não existe Prolabore na empresa. Todo mundo vai pegando dinheiro do jeito que quer, quando quer, como quer. Eu ganho R$1.000 por mês. Cara, quando tu fizer tua conta, tu tirou 4, 5 mil e nem viu. Então a nossa empresa, ela existe pro Labore e não sai um centavo sem que seja pro Labore. Só que outra coisa importante, quem tem empresa familiar, é pagar bem os filhos. Tá? Tem que pagar bem. Tem um rapaz sorrindo lá atrás do computador. Tem que pagar bem porque eles têm que ganhar para seguir o negócio. Ter vontade de estar ali. Isso eu aprendi um pouco com um pessoal que é mais da área dos turcos, né? Né? Então eu sempre digo, eu sempre busquei conhecimento. Não adianta, é meu filho, eu vou dar um valorzinho para ele lá, para ele trabalhar comigo. Não, tu tem que trabalhar. Se tu trabalhar meio-dia, tu vai ganhar meio-dia, mas tem que ganhar mais como funcionário, porque ele tem que trabalhar como dono. Se ele não trabalhou, tu desconta, entendeu? Mas tem que ganhar bem. Eu nunca me esqueço da Lunara, né? Pai, tu vai me pagar tudo isso? Sim, eu vou pagar. Mas foi uma alegria só. No final do mês, ela ganhou um pouquinho mais da metade só. Né? Eu me lembro dessa história, né? Cara, ela faltava bastante, né? Não, filha, o teu outro salário é esse. Se tu vier trabalhar todo dia, cumprir teu horário, tu vai ganhar isso aí. Cara, é isso aí, entendeu? Agora, se eu dou o valor cheio, automaticamente eu não estou educando, entendeu? Então isso eu vejo acontecer nas empresas. Né? Trabalha tu, teu foco. Ganho pro labore igual, mas tu não trabalha para ser para tu merecer esse pro labore, né? Então, são coisas pequenas, entendeu? Meritocracia, né? E as nossas pequenas. Agora tem parte, né? Já te deu uma parte da sociedade agora para elas, né? Então, elas agora já cuidam. A Lunar, na hora da compra, já está controlando mais. O sentimento de dono aumentou com isso. Sim, que daí elas sabem que no fim do ano vai... Tem o labore e em janeiro, fevereiro é feita a repartição de 50% do lucro e o outro 50% vai ser investido na empresa. Para quem pensa em empreender junto ou já empreende junto, que eu falo casal, o que vocês têm a dizer para essas pessoas? Eu acho que eu não entendi bem a pergunta. Para quem está pensando casal em empreender junto, ou já empreende, porque é nítido que vocês tiveram sucesso nos negócios e no casamento, né? Duas áreas difíceis de ter sucesso. Junto ainda? Eu, da minha parte, eu digo o seguinte... Um casal hoje para empreender junto é muito difícil, né? Porque as dificuldades tu enfrenta junto e geralmente é no financeiro, né? Quando abate o financeiro que o casal acaba separando. Sim. Tá? Ou no financeiro, quando tem uma sociedade que a sociedade acaba rachando, ou quando dá dinheiro demais, aí existe o olho grande, né? Sim, que também acontece isso. Mas é que nós fizemos, né? Nós viajávamos junto para São Paulo, não dava certo. Então, eu me desliguei da viagem para São Paulo, a Márcia continua viajando com a Lunar, e geralmente vai mais uma pessoa junto, né, na viagem de São Paulo. Fizemos treinamento, né,
De novo, a Vital entrou nesse treinamento para nós ter do lado de cada mesa e do lado de lá da mesa Tolerância. ter tolerância, entendeu? Outras palavras que tu usando. Inteligência emocional. Inteligência emocional, respeitar o outro, né? Porque não é toda hora que tu senta numa mesa que tu tá calmo, gente, né? né? Entendeu? Então essa tolerância... Somos ela humanos, ajuda, né? Ela ajuda muito, entendeu? Não é fácil tu separar o que acontece durante o dia e aí tu chegar de noite, tomar um chimarrão e não tocar no assunto. E Quando outra, são empregos diferentes, tu chega de noite, cada um fala do seu e nós não. Aí se alguma coisa não deu certo durante o dia, quando vê de noite, começa a conversar, então é bem difícil Não é fácil, mas tem mas como. é aí que eu insisto de noite, né? Resolve os problemas na empresa. Quando chegar em casa para tomar chimarrão, É para tomar chimarrão. é para tomar chimarrão, não é para estar trabalhando no celular, entendeu? Porque eu vejo muitas pessoas até 9, 10 horas da noite no celular, então quando deita, que tem que ter o casal, tem que ter o carinho, né? A adrenalina tá lá em cima, entendeu? E desliga, entendeu? Cara, se não é o suficiente das 6 da manhã, eu sempre digo, tem que começar a trabalhar cedo. Se não é o suficiente das 6 da manhã até as 8 da noite tu trabalhar, Então não tem mais o que vai. alguma coisa está errada. Eu reorganizei Depende do bem. segmento. Se dependendo do segmento, tem alguma coisa errada. Isso tudo foi reorganizado, né? Eu já consegui me organizar no horário, que o Fábio disse que eu fiz ano passado, quando eu fiz o curso, esse ano de apoiadora, botei de novo, não, eu vou trabalhar só de tarde. Então eu trabalho, de manhã eu fico em casa, mas fico em casa entre aspas, que daí eu respondo todo mundo nas redes sociais, depois das 10. E de tarde, quando eu vou trabalhar, meio-dia, 1h em diante, eu tô livre para fazer e eu não preciso ficar respondendo celular. Então, rende. Então, eu tô conseguindo fazer mais, indo trabalhar, focando naquilo lá, mais trabalhando só de tarde, que quando eu ia de manhã, daí pegava o celular na metade da manhã, daí de tarde pegava, aí tu quer pegar 30 minutos, tu acaba ficando por 1 hora, 2 horas, aí não rende, tu vai saindo, e aí tu não foca no que tá fazendo. E com essa organização de horário eu consigo render a mesma coisa que eu rendia, eu não tô fazendo menos, tô fazendo a mesma coisa. Algumas coisas Se bobear até mais, né? E estamos tomando nosso chimarrão, né? E estamos tendo mais tempo para nós. Qualidade de vida. O que vocês fazem para ter lazer? O que vocês gostam de fazer? Isso é uma questão assim também, que eu... de todos os anos de casado, né? Desde que a gente casou, desde que as filhas nasceram, a gente nunca abriu mão de ter os momentos e aproveitar a vida junto, porque tu não pode pensar só em trabalhar e aproveitar depois. Então a gente vai a gente tá com 33 anos de casado. Opa! Todos os anos a gente foi pra praia, ou era do Natal até o dia 1º, e depois, agora sempre é do dia 1º de janeiro até o dia 15 de janeiro. A gente tira férias. Aconteça o que acontecer, esses 15 dias é sagrado. É sagrado, é férias. A gente já viajou bastante pro Nordeste também, a gente já fez umas 10 viagens. Já saía bastante com as gurias, a gente ia ali pro... vários locais aqui. A gente saía bastante. A gente nunca deixou... Junto, né? Sempre fomos família, né? Além de trabalhar muito, a gente nunca deixava de viver, que nem o Fábio sempre disse, que a gente criou momentos, né? A gente tem esses momentos, não de chegar agora, a gente tem... Tá bem, tá com dinheiro, e não viveu. Não, a gente viveu junto. Então. E outra coisa que eu digo assim, que pra mim não existe se eu tivesse feito. Tudo que tinha para ser feito, a gente fez. Que deu para fazer. Eu não tenho arrependimento, que daí entre viagens, eu fui para Santa Catarina, fui para o Paraná, fui para Minas Gerais, fui para Cascavel, Goiânia, então tudo que tinha lá é bom, eu vou lá tentar. Não tem como dizer, eu podia ter ido lá conhecer, fazer, comprar, ou ter feito isso, não. Tudo que tinha para tentar, a gente tentou. E uma lição também que eu digo sempre, na crise, tira o S, cria. Opa! E uma coisa que eu acho interessante é esse movimento que vocês fizeram e fazem, todo final de ano, tá tirando essas férias. O mais interessante disso é que a empresa não para. A gente tem a base que continua. Ela continua funcionando. Isso é liderança. Isso que a Márcia diz, a gente viaja, mas eu fora isso, né? Eu sempre digo, hoje o problema geralmente é da mulher, né? A mulher tem pouco espaço dentro da nossa sociedade para se divertir. Sim. Né? Eu participo de bastante janta, então volta e meia a gente
faz uma janta, né? Eu tenho bastante contato com o pessoal das rádios, então faz rádio. Então janta não falta, Tem uma pelo menos vida a cada social. uma vida social. Isso tem que ter, porque mesmo tu tomando, não vai encher a cara, entendeu? Mas mesmo tu tomando uma bebida ali, tu fica mais feliz, mais alegre. Mas eu faço pedalada, né? Pedalo, eu já fui corredor de kart, né? Né? Mas hoje já um pouco mais, já Vai tem que ter devagar. uma terceira idade quase, ou um veterano para conseguir competir. Sou atirador desportivo, né? Adoro ir no clube de tiro. Então tu tem que ter uma válvula de escape. Então esse pessoal que trabalha muito deveria ter começado isso tudo um pouco mais antes, mas como a Márcia falou, passou só, entendeu? Dá tempo agora ainda. Então tu tem que ter válvula de escape, principalmente a mulher. Ela tem que ter uma válvula de escape, ou um jogo de vôlei, ou a caminhada, ou O que ela resolver o fazer. que ela tá lá no resolver escape fazer, dela. ela tem que fazer uma coisa, né? Nem a Márcia agora no clube de serviço, mas ela gosta disso, entendeu? É uma paixão. Ela gosta desse clube de serviço, que ela participa do Casa da Amizade, se encontram para fazer alguma coisa de bem para outra pessoa. Mas pelo menos são mulheres que se reúnem, conversam e naquele momento elas jantam num restaurante, jantam em algum lugar, né, Márcia? Distrai, entendeu? Sai de casa, sai do ambiente do convívio, entendeu? Eu sei isso muito importante para um casal, né? Tem que ter momentos, separados, tá? Tem que ter isso aí. Algumas deixas que eu quero pensar aqui antes de nós ir adiante. Primeiro, sobre a sucessão, né? Um problema que não está claro para muitos que enfrentam esse problema que vão enfrentar, né? Se de alguma maneira os teus filhos sentem que eles foram trocados pela empresa, eles ficam com uma mágoa inconsciente, isso ninguém fala, e isso é um dos motivos quando os filhos assumem de maneira inconsciente, eles vão lá e terminam com o negócio. Dá um jeito de quebrar. Isso é. Se as filhas de vocês estão vestindo a camiseta, estão pegando junto, é no mínimo porque vocês souberam deixar isso saudável. Mesmo para quem olha de fora e enxergou a Márcia ali amamentando e trabalhando, correndo de um lado para o outro. Em algum momento conseguiram dar amor e fazer essas meninas se sentirem valorizadas. Não, atenção elas sempre tiveram, a gente sempre Então, tirava. Na época das filhas, a gente não tinha celular, né? Então a gente tirava, quando chegava de noite, elas queriam atenção. Então eu ficava ali antes de fazer o serviço da casa, depois, né? Depois de sair do bar, no caso, eu sempre tirava 1, 2 horas, brincava com elas. Às vezes a Micaela gostava muito de ficar em casa na cama. De manhã era a alegria dela se eu podia ficar na cama com ela. Então eu ficava, fim de semana eu tirava o tempo para elas. Elas não tiveram tanto tempo, mas os momentos foram bem aproveitados, né? Que é algo que muitos ficam se perguntando, né? Como é que eu faço? Fico na dúvida, tá aí a receita, tempo de qualidade. E sinal que foi bem feito, né? Sim. Tanto que elas estão seguindo o passo de vocês. Né? Talvez uma ou outra ali na frente mude de ideia, queira fazer outro negócio, Acho que não. mas estão bem encaminhados. Também deixaram claro, né, a importância de ter um diálogo, mesmo que em alguns momentos mais tenso, uma discussão, mas a coragem de ambos se posicionar, né? A Márcia no nível energético dela, mas fala o que pensa, e o Ayrton também. Coisas que atrofiam, inclusive, casamentos. A conversa não feita, né? Aquilo que é guardado e não é colocado para fora. É isso que fica dentro das pessoas, fica remoendo, que faz muitas vezes a gente pegar ranço e antipatia um com o outro. Indiferente tu tá certo ou não, tu tem que botar para fora, de um jeito ou do outro. Senão tu guarda e apodrece e termina com os relacionamentos. Às vezes amoroso, às vezes o próprio relacionamento de amizade. Com mágoas, né? Exato. Outros pontos que também tem que ser falado, né? Ah, o cara apareceu ali, o tal do Nelson, compra esse terreno, pega isso aqui, tu vai pagar. Ah, que golpe de sorte. Não é sorte, há um histórico. Há um histórico, a sorte foi o próprio histórico de ver que eram pessoas trabalhadoras e honestas. Mesmo sem dinheiro, o mercado enxergou isso e decidiu valorizar. E às vezes tu tá ali no dia a dia trabalhando que nem um louco, mas tu não tá vendo, mas o que tu tá plantando é o teu caráter.
Algumas pessoas começam a enxergar isso e muitas vezes é essas pessoas que lá na frente resolvem depositar, abrir as portas ou te ajudar, como esse cara ajudou. Ah, ele vendeu, mas ele deu a visão, é aqui, vamos. Também já fiz isso para outras pessoas. Exato. E quanto é importante, né? Muitas vezes tu vê que tem alguém que acredita em ti, que tá vendo, e quanto isso te dá energia para continuar nesse caminho. Então, essas coisas foram pensadas. E, principal de tudo, né? A humildade de vocês está procurando cada vez acertar mais. O que eu queria pensar era isso. Fábio, eu vou te deixar aí com a palavra, mas, gente, de antemão, muito, muito obrigado. Não só por acreditar no nosso trabalho, levantar a bandeira, né? Mas por, de certa maneira, vir contribuir isso que eu penso que não tem faculdade que ensina. Né? É a vida. É a vida. Obrigado mesmo. É um MBA de administração de negócios aí. Eu também só quero agradecer a essa família, na verdade, né? Porque não foi só o Ayrton e a Márcia, foi o grupo todo, né? Tanto a Mica, como a Lunara, como o próprio Rodrigo Genro, né? Agora o Jackson junto. E todo o restante do grupo lá que se permitiu e confiou em mim. Eu me lembro da nossa primeira conversa lá, o quanto a energia do Ayrton me cativou, porque eu gosto de lidar com pessoas com uma fala mais direta, assim, e que não se assustam com alguém de fala direta, que foi como nós conversamos, de maneira muito direta. E me lembro que naquele momento ali ficou muito claro que a parceria ia ser de longa data. E está sendo, né? Porque isso já faz mais de ano, e agora está sendo reforçado com vocês voltando como apoiadores. E em breve espero ver o Ayrton também na sala como apoiador. O vovô Ayrton. E o dia que eu vi aquele vídeo da Márcia, quando vocês receberam o mimo da Lunara, aquilo ali, eu vi a tua emoção e aquilo mexeu comigo também. Por quê? Porque eu tô em Venâncio agora, vai fazer 4 para 5 anos já trabalhando com isso, já trabalhava em outras regiões, e eu sempre sou muito grato a Deus quando eles colocam, como eu falei no início da conversa, pessoas que vão agregar no nosso negócio. Só que a gente não sabe quem serão essas pessoas. E volta e meia a gente tem esses presentes, né? De encontrar pessoas que, além de nos dar o voto de confiança, nos ensinam muito. Porque eu falei tanto para a Márcia, assim como eu falei para o Ayrton, vocês também poderiam dar aula, porque o know-how que vocês têm, pela experiência que vocês foram cultivando ao longo desses anos, é o MBA, como o próprio Rafa disse. Então só tenho a agradecer pela parceria, pela confiança. Obrigado por mais uma aula que vocês estão nos dando, e vocês sabem que pode contar com a Vital onde vocês estiverem. Não só comigo, mas como o Rafa, com toda a estrutura que a gente tem aí. Obrigado do fundo do coração mesmo pela parceria. Obrigadão, gente.